Hoje é dia de resenha literária aqui no canal. Você estava com saudade, não é? Pois é, hoje é dia de resenha, presta atenção. O livro de hoje é esse aqui, Crônicas do Rádio nos Tempos Áureos da Mayrinck Veiga, um livro do Luiz Antônio Pimentel. Pra quem não sabe, a Rádio Mayrinck Veiga foi uma das rádios mais importantes do nosso país, a líder de audiência nos anos 30, isso naquela época em que o rádio era a coisa principal, o maior veículo de comunicação do país e do mundo, né? As cantoras do rádio, por exemplo, elas eram tão famosas e tão importantes quanto, sei lá, as digital influencers de hoje em dia, ou as atrizes das novelas, das 8, por exemplo. Aliás, existem muitas histórias assim do babado dessa época que a gente percebe que fama e poder causam confusão desde sempre. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só contando algumas coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Minha monografia trouxe um pouco da história do rádio, principalmente das mulheres e das cantoras, então eu posso dar uma resgatada nisso e fazer um vídeo pra vocês, caso vocês tenham interesse. Mas vamos falar do livro. Aliás, antes que me perguntem, embora a rádio seja Mayrinck Veiga e meu nome seja Mayrinck, eu não tenho nada a ver com a Mayrinck Veiga, meu nome é Mayrinck Silva, eu sou de um outro ramo, um ramo um pouco mais empobrecido da família, não é mesmo? Inclusive não conheço ninguém, não sei de nada. Pode ser que num passado assim 300 anos tenhamos tido alguma coisa em comum, mas hoje em dia é apenas esse sobrenome mesmo. Principalmente a conta financeira, assim, a conta é bem diferente da conta bancária, tá bom? E esse livro, ele reúne crônicas do Luiz Antônio Pimentel para o jornal Gazeta de Notícias. Essas crônicas vão de 1935 a 1937, para vocês verem como o rádio era, tipo, super importante naquela época, que rendia crônicas dos rádios, colunas de fofoca, colunas de bastidores, colunas de novidades, tipo, sei lá, esses jornais, as colunas de TV, sabe? Que tem os jornais, sei lá, coluna do Léo Dias, Fabiola Hyper, essas coisas assim, tinha sobre rádio naquela época. E é muito interessante pra quem é ouvinte de rádio, por exemplo, hoje em dia, perceber que essas crônicas mostram isso, que muitas palavras, elas ainda eram usadas em inglês, por exemplo. Então os locutores eram chamados, na verdade, de speakers. E muitos de vocês sabem, né, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já trabalhei em algumas rádios aqui do Rio de Janeiro. Então é muito interessante ver essas discussões desses livros e lembrar de todas as discussões que eu já vi, que eu já vivi, e perceber que o mundo gira, as coisas acontecem, mas as discussões são as mesmas. Por exemplo, Luiz Antônio Pimentel levanta uma crítica, levanta uma discussão sobre se não seria melhor então todas as pessoas comprarem uma vitrola, porque todas as rádios estavam tocando só música, não tinha mais programas falados. E anos 2010, essas discussões ainda existiam. Tipo, será que o ouvinte, ele quer ouvir só música? Será que ele quer programas de entrevistas? Será que ele quer programas de discussões? Isso em épocas que já não... As vitrolas agora estão voltando como vintage, né? Em época de Spotify e tudo mais. Ainda existe essa discussão nas rádios do que exatamente o público quer ouvir. E sério, são muitas semelhanças com como o mundo é hoje em dia. Tipo, fala de teste do sofá, fala de artistas que estão buscando mais a fama do que a arte em si, sabe? Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência, ou seja, o show business, ele sempre foi como é desde sempre. Agora, o mais doido, que eu ria horrores lendo, é que o Luiz Antônio Pimentel, ele reclama das coisas do presente. Ele começa a dizer que no passado tudo era melhor, as músicas eram melhores, os rádios eram melhores, diz que as músicas hoje em dia, 1936, as músicas hoje em dia só tem termos de baixo calão. Oh meu Deus, eu fico, gente, essas reclamações são hoje assim, né? Ou seja, a gente sempre fica achando que no passado é melhor. Hoje em dia a gente tá enaltecendo aquelas marchinhas, aquelas canções, aquelas coisas. A gente fica falando daquelas coisas com lembrança como se hoje em dia fosse uma bosta. E naquela época eles estavam falando do passado como se naquela época fosse uma bosta. Ou seja, a gente gosta de uma coisa de reclamar mesmo, entendeu? Outra que ele fala no livro, ele reclama da galera que, tipo, crítica, que não tem coragem de mostrar a cara e tudo mais. Então eles ligavam, tipo, os críticos do telefone, sabe? Ligava, xingava, reclamava e desligava. Não tinha identificador de chamada, então você não podia saber quem era. Hoje em dia são chamados fake, não é mesmo? Ou seja, os fake também existem desde sempre. É o que eu tô dizendo, a gente se atualiza, tem a coisa da modernidade do instrumento, mas o ser humano é a mesma coisa mesmo. Esse livro eu comprei na época da monografia, né? Como eu falei aqui, eu fiz uma monografia que falava de rádio e falava sobre a questão das mulheres no rádio. Eu comprei esse livro naquela época, lá se vão 6 anos. Meu Deus do céu. Enfim,
Acabou que eu não tinha lido até hoje, que eu comprei centenas de livros pra monografia, não li metade. Esse livro custou R$10 num sebo aqui em Niterói. Então a dica que eu dou hoje é frequentem sebos, porque vocês acham coisas incríveis, coisas até novas, por preços muito baratos, sabe? Uma forma de fazer livro circular. Sebos são incríveis e sebos infelizmente vem fechando bastante porque tem pouco frequentador, né? Esse livro ele foi lançado em 2004, essa coletânea de crônicas, e foi financiado pela Fundação de Arte de Niterói, porque o Luiz Antônio Pimentel, ele nasceu em Miracema, mas ele morou a maior parte da vida aqui em Niterói. E é muito legal você ver, sabe, conhecer como era a cidade, porque hoje em dia ela é muito diferente, sabe? E tanto o Rio quanto o Niterói são pano de fundo para as histórias das rádios. Grandes rádios do Brasil, elas estavam aqui na cidade de Niterói. Então foi muito legal também acompanhar essa história por trás das histórias das rádios. Se eu tenho uma crítica a fazer com relação a esse livro, é que eu acho que precisava de uma revisão um pouco mais firme, né? Eu vi vírgulas, por exemplo, existem alguns problemas de digitação, eu vi vírgulas em lugares errados que dificultam muito a leitura. E tem também uma questão da própria escrita, né? Tanto do organizador, que esqueci o nome agora que não está aqui, quanto de Luiz Antônio Pimentel, isso no passado. Existe, mas principalmente da galera mais atual, os organizadores e tal. É uma construção frasal que tá correta, mas dificulta muito a leitura num livro que não tem necessidade. É um livro bem direto, um livro para ser mais rápido. Então são essas críticas que eu teria a fazer. De resto, muito interessante a gente conhecer essas histórias. Imagino que seja muito interessante também para quem viveu aquela época, que já tá velhinho hoje, relembrar essas histórias, né, de como o rádio foi muito importante. Era tipo o horário nobre do rádio, que hoje em dia a gente chama o horário nobre do rádio quando as pessoas estão indo e voltando do trabalho. Então é tipo de 6 às 9, mais ou menos, e de, sei lá, 5 da tarde até umas 7 da noite. Esse é o horário nobre do rádio. E naquela época, à noite, por exemplo, quando a gente tá vendo novela, 9 da noite, 8 da noite, esse era o horário nobre do rádio, sabe? Porque as pessoas chegavam em casa e se juntavam em volta do radinho pra ouvir as cantoras, pra ouvir os grandes artistas, pra ouvir o rádio teatro. Era muito interessante, posso imaginar. Então é isso, esse foi o livro de hoje. Crônicas do Rádio nos Tempos Áureos da Mayrink Veiga. Não só essa Mayrink, poderia estar aqui falando da minha carreira estrondosa, mas não é, infelizmente. Nunca tive tempos áureos mesmo, tá, galera? Esse livro que reúne crônicas do Luiz Antônio Pimentel lá de 1935, 36 e 37. Tá bom? O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo também o que vocês acham dessas ideias de falar mais sobre rádio também nos vídeos, né? E é isso, tá? Curte, comenta, compartilha pros amigos, se inscreve aqui no canal, me siga nas outras redes sociais, porque lá no Instagram, por exemplo, eu falo muito das coisas que eu tô lendo, das coisas que eu tô assistindo, converso muito com vocês, peço muita opinião. Lá eu mostro meu dia a dia, tanto no meu Instagram pessoal quanto no Instagram do blog. Tá tudo aqui na descrição, todos os links, é só ir lá seguir.